Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 3 de julho de 2021. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Observando o que aconteceu entre os dias 30, 1º e 2 de julho, o que a gente vê ainda é a manutenção daquele estado de chuva mais aqui na região norte do país, como também aqui mais na região nordeste do país. Então a gente vê que a gente já não teve mais entrada de algum sistema frontal atuando aqui na região centro-sul. Teve algum fenômeno localizado aqui mais entre a região do Uruguai e da bacia do Uruguai e da bacia do Iguaçu, na verdade o estado de Santa Catarina e também aqui o estado do Paraná, mas nada tão significativo a ponto de mudar o estado de recessão das vazões que se encontram hoje no subsistema sul. Então a gente tem ainda a predominância desse tempo bem mais seco aqui mais na região central do país, avançando um pouco ainda sobre o semiárido nordestino. Mas em comparação ao que a gente tinha visto alguns dias atrás, onde a gente ainda teve a entrada dessa frente na região sul, a partir de agora, pelo menos a gente viu na última previsão que os modelos mostram até a metade do mês, mais ou menos o tempo bem seco definido, tanto na região sul, sudeste, centro-oeste, parte aqui da região norte e parte da região do nordeste brasileiro. Observando agora a previsão do modelo Cosmo do IMET, a gente tem aqui na maior parte do país, apresentando um tempo seco bem definido, uma chuva ocorrendo ainda na costa aqui desde a região sul do país até a costa leste do Nordeste, invadindo um pouco também aqui a costa norte do Nordeste, mas é devido principalmente à passagem de alguns sistemas frontais mais oceânicos que devem se manter essa chuva realmente mais localizada sobre o Oceano Atlântico, pelo menos para os próximos 7 dias, em que o horizonte de previsão vai até o dia 10. E aqui também o que a gente nota, vê claramente as ECIT já posicionada aqui entre 5 graus norte e 10 graus norte, interagindo bem aqui com o norte da América do Sul e principalmente aqui com a região centro-norte da região norte do país. E ainda tem aqui alguma chuva ocorrendo também na costa leste do Nordeste, principalmente pela atuação das ondas de leste ou algum outro fenômeno aí associado à zona de convergência intertropical. Olhando lá para o dia 10, a gente ainda vê a atuação daquele sistema de alta pressão que eu tenho falado para vocês, provavelmente relacionado à alta da Bolívia, e ao que tudo indica, o mês de julho deve ter esse padrão, com esse sistema atuando bem na região aí mais central do Brasil e da América do Sul e mantendo as componentes das frentes frias aqui, dos sistemas frontais mais de leste. Com isso, o que é que acontece? Você acaba não tendo aqui, por exemplo, essa interação e o avanço desse sistema frontal em cima da região centro-sul do país, mantendo a região bem seca. Observando agora a previsão da pressão atmosférica, a gente vê ainda a permanência de um sistema de alta pressão aqui em baixos níveis, mais aqui localizado sobre a região do Oceano Atlântico. Lá para o dia 13 ele se afasta um pouco mais em direção à região aqui da África, liberando um pouco já a partir do dia 16 a entrada de uma frente. Provavelmente esse é o primeiro sistema frontal aí, essa frente fria, ela não deve trazer chuvas tão significativas para a região centro-sul, mas a gente já tem uma noção, os modelos já mostram esse sinal que tudo indica que nós teremos aí pelo menos a primeira quinzena bem seca e retorno das chuvas a partir da segunda quinzena. Porém, essas chuvas podem não ser tão significativas como está mostrando
essa previsão de hoje. Então a gente acompanhar para ver o que vai acontecer aí nos próximos sinais ao longo dos próximos dias. Outro destaque que a gente vê aqui ainda, né, bem ativo, as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, né, chegando aqui formar chuva e convecção aqui na costa leste do nordeste, também aqui um pouco na costa norte do nordeste. E a Zecite ainda atuando bem aqui sobre o norte da América do Sul, pegando bem a região centro-norte da região norte do país. Olhando aqui a altura geopotencial, não tem, né, nenhum geopotencial acima de 590 ou 5.900 e outros modelos que possa exemplificar a atuação de algum bloqueio atmosférico ou alguma coisa do tipo. O que a gente vê é um padrão normal, né, com pressões mais altas, principalmente aqui pelos tons aqui em direção ao vermelho. A gente vê claramente que tem essa atuação mais um pouco aqui na América do Sul, aí mais ao sul, né, da América do Sul, principalmente pela atuação desse sistema de alta pressão aqui que está bem definido em médios níveis na região central do país. Então é o que a gente vê, é o que a gente vem comentando aí nas últimas previsões e o que deve continuar tendo como base pelo menos essa primeira quinzena do mês de julho. Observando agora a previsão de precipitação do modelo GFS, a gente continua tendo aqui precipitação na região norte, na costa norte e leste do nordeste, né? Tem aqui as POAs, né, atuando bem, as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, pegando bem aqui também parte da região do sudeste. E lá no final do horizonte, dia 16, dia 17, por exemplo, a gente vai ver a formação de um sistema frontal aqui, o avanço dele sobre a região sul. Porém, quando você olha os totais pluviométricos, eles não são tão significativos. Dia 15, dia 16 começa a formação. Dia 18 ele consegue chegar aqui a atuar sobre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Porém, a intensidade dessa chuva não é tão significativa. E aparentemente ele passa de uma forma bem rápida. Então, você tem essas duas componentes que podem aí trazer uma chuva para a região centro-sul, porém não deve aumentar tanto as vazões nesse primeiro momento. Agora o que acontece é que você já não tem mais a atuação daquele sistema de alta pressão aqui, provavelmente na região central do país, e nem uma alta pressão aqui segurando, né, ou mantendo, né, essa componente desses sistemas mais de leste. Então a gente já começa a ter uma componente mais de sul para a região equatorial, um pouco maior, e ele já começa a avançar mais de forma continental. Claro, esse é o primeiro sistema que a gente está vendo, mostrando esse padrão. Pode ser que o segundo sistema, né, que após esse lá já no final do mês de julho, provavelmente deve ter um, porque essa alta ela já está mais deslocada realmente para cima do Oceano Atlântico. Com isso, libera a atmosfera e os sistemas conseguem avançar. Então, esse segundo sistema pode sim ser que seja um pouco mais intenso. Mas aí já começa a comprometer mais o início de agosto do que em si o período aí de julho, né? Já que a tendência, né, que quando tem a chuva você demora um tempo para ter uma determinada resposta das vazões, por exemplo, da região centro-sul. E a região mais central do país apresentando tempo seco, como realmente é para acontecer essa época do ano, já que nós estamos caminhando aí para o período de inverno, né? A gente já está aí no início do inverno. Questão da temperatura, né? Pela atuação desse sistema de alta pressão, a gente começa a ter as temperaturas aumentando, né? Tanto a temperatura diária como a temperatura média, né, nos próximos 15 dias. O grande destaque é que a gente tem, né, o aumento dessa temperatura e aparentemente a gente tem aí o modelo mostrando ainda a questão do sinal da onda de calor. Então, esses primeiros 15 dias, pelo menos aí até o dia 16 e dia 17, a gente vê tanto nos períodos da noite como nos períodos do dia uma anomalia aí positiva de temperatura, mostrando que as temperaturas devem ficar acima da normal climatológica ao longo dos próximos 15 dias, para essa época do ano. Observando o armazenamento de água no solo, a gente já começa a ver a região centro-sul diminuindo cada vez mais esse armazenamento. Como a gente vai ter uma sequência aí de pelo menos 10 a 15 dias bem seco na região centro-sul,
A tendência é que nós chegamos aqui a ter armazenamentos bem baixos, né, da ordem de 15, 20%, em média para a região centro-sul. Mantém-se ainda a chuva ocorrendo aqui na costa, tanto do Nordeste, costa leste do Nordeste, como costa do Sudeste ainda, porque as frentes elas estão passando e consegue trazer ainda um pouco de umidade para a costa e manter, né, principalmente aqui a atuação das perturbações ondulatórias dos alísios do Sudeste, e aqui na região norte do país a gente começa a ver um decaimento agora mais acentuado desse armazenamento e o avanço, né, dessa diminuição do armazenamento em direção à região norte e ao sul da Amazônia. Olhando os modelos que o ONS trabalha, né, tanto o europeu, o SMWF, o ETA40, que é rodado aqui no CPTEC, e o GEFS, que é o modelo americano, os três mostram um padrão semelhante, mantendo chuvas apenas na costa aqui do Sudeste e do Nordeste, também um pouco aqui na costa do Sul. Uma costa aqui também, né, uma chuva mais, não tão intensa, né, mas ainda continua tendo uma chuva na costa norte e do Nordeste. E também aqui uma chuva ocorrendo na região centro-norte da região sul. Então a gente vê esse padrão continuando e a tendência é que os próximos 10 dias realmente estejam bem secos. Claro que à medida, né, que o final, a gente está indo aqui do dia 4 para o dia 13, à medida que for, né, saindo dia aqui, dia 5, por exemplo, para o dia 14, a gente começa a ter aqui, aparentemente, já mostrando, né, o sistema, o avanço dessa frente aí que está esperada para o dia 16 e dia 17 na região sul, que os modelos mostram. Então, acompanhar para ver o que vai realmente acontecer, mas eu acredito que essa primeira frente não deve ter tanto impacto nas vazões na região, não deve trazer muita chuva, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.